Situação de Lanzini. Eu vou aqui trazer para vocês o que é que está acontecendo, se o Lanzini pode chegar ao Vasco, se não pode, qual o interesse do Vasco. Vamos falar também sobre a situação do Lianco, que teve um avanço. Vamos falar sobre Ryan. Olha, menino agora é titular do Vasco. E o Vasco pediu a CBF, fez um pedido à CBF aí por ele, que foi atendido pelo técnico da Sub-17. Também sobre venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Goiás. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Um abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco, porque o dia, olha, esse final de semana aí vai ser movimentado, né? Várias informações, várias especulações. E a gente vai trazer a partir de agora para vocês. Antes, Vasco joga na quinta-feira, 19 horas, contra a equipe do Goiás, né? A venda de ingressos já está aberta, muita gente reclamando que não está conseguindo comprar, né? Tá tendo problemas no site, mas mesmo assim, olha aí, você vai ver quantos ingressos já foram vendidos, né? A última parcial, 5.000 ingressos emitidos para Vasco e Goiás. Eu acho que esses ingressos vão se encerrar aí até a noite. Vamos ver o que é que vai rolar. Um jogo importante. Jogo em que o Vasco busca sua recuperação, é um adversário direto. O Goiás terá a estreia do seu novo técnico. Bora ver como é que o Vasco vai se comportar contra a equipe do Goiás. Esperamos que seja um bom jogo. Antes disso, amanhã, sábado, você tem aí o jogo do Vasco contra a equipe do Sampaio Corrêa. Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam no CT, um jogo treino para manter a forma, né? Vamos ver o que é que o Barbieri vai aprontar, o que é que o Barbieri vai mandar a campo. Vamos falar de Ryan? Olha, Ryan praticamente é titular do Vasco, né? Há uma grande expectativa aí para ver se ele vai jogar junto com o Pedro Raul, uma mudança de esquema tático, né? Ele com o Pedro Raul jogando ali, ele jogando mais pelo lado de campo, pode ser uma mudança. Mas hoje a informação é o seguinte, ele tinha sido convocado para a seleção Sub-17, o Ryan, mas um pedido do Vasco da Gama fez com que ele fosse desconvocado, porque agora ele é titular da equipe do Vasco, né? Agora não tem muito o que fazer, Ryan é titular. E com isso, o técnico Felipe Leal desconvocou o Ryan e chamou para o lugar dele aí o Sorriso, atacante da equipe do Atlético Paranaense. Então Ryan não vai mais se apresentar Sub-17, Felipe Gabriel continua. Felipe Gabriel tinha sido convocado juntamente com o Ryan. Ele tem grandes chances de ser titular contra a equipe do Goiás, como eu falei, ao lado de Pedro Raul. Pedro Raul voltando contra a equipe do Goiás. O Maurício Barbieri está apostando na lei do ex aí, né? Ver se o Pedro Raul faz uma lei do ex aí contra a equipe do Goiás. A primeira lei do ex ele conseguiu fazer, né? Mas enfim, vamos ver como é que Pedro Raul vai se sair aí com o Ryan no ataque do gigante da colina. Falando sobre possibilidade de reforços, temos algumas novidades por aí, né? O empresário do Lianco, mais necessariamente aí o pai do jogador, falou hoje, mais uma vez, sobre o negócio e confirmou aí que o Vasco tem negociações pelo seu agenciado, pelo seu filho, né? A situação do Lianco. O Vasco fez uma proposta pelo jogador e está avaliando aí a opção de compra. Segundo Lucas Pedrosa, o Vasco pediu um empréstimo de 1 ano, como a gente já tinha dito, com obrigação de compras por metas. O Vasco estaria disposto a pagar 1 milhão de euros, pouco mais de 5 milhões de reais, pelo jogador. E nesse valor já inclui no empréstimo a compra de 10% dos direitos do zagueiro de 26 anos. O pai do jogador, né, está aí já disse que está sim negociando, que depende muito do Southampton. E tem metas, né, que consistem em permanecer na Série A, ser titular em uma porcentagem de jogos. São as metas aí para o Lianco. O pai do jogador, o Marcelo Vojinovic, falou que estamos negociando sim. O Vasco já fez uma proposta e empréstimo com obrigação de compra por objetivos.
Vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai se avançar essa situação do Lianco. É um bom jogador. O Vasco procurando fortalecer a sua equipe. Eu acho que quem quer ser campeão, quem quer algo mais em um campeonato, tem que buscar jogador desse top mesmo. Não tem muito o que esperar. Tem que ser jogadores desse naipe. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa possível contratação aí do Lianco. Outro jogador é esse rapaz aí, o Lanzini. Hoje, inclusive, o West Ham se despediu do jogador, né? Se despediu aí por meio das redes sociais. Jogador que casou durante essa semana. O que é que eu pude saber sobre Lanzini? Vou fazer um apanhado aqui da situação de Lanzini para vocês. Primeiro, o jogador casou ontem. A família do jogador, o jogador tinha sim um interesse muito grande de que o jogador fosse para a equipe do River Plate. Eles torcem muito para o River Plate, são torcedores do River Plate. Porém, o que eu pude saber ontem é que o River Plate ainda não sinalizou com proposta para o Lanzini. É um jogador que gosta muito, inclusive alguns torcedores que procuram nas redes sociais vê que pede muito a volta do Lanzini, mas nesse momento não houve nenhuma proposta oficial. O Vasco intensificou os contatos pelo jogador. O jogador, até o momento, estava muito focado no seu casamento, pelo que eu pude saber. Casou, vai ter aí um tempo curto com a sua esposa para poder novamente voltar a negociar. Volto a dizer, o interesse grande é no River Plate. Se o River Plate entrar na situação, acho bem pouco provável que o Vasco consiga ter êxito. Se o Vasco conseguir ter êxito, é uma vitória imensa de negociações. O Lanzini foi campeão com o West Ham da Conference League e o Vasco pretende oferecer um contrato longo para o jogador. Quem pode entrar nessa situação é Abel Braga, que conhece bem, trabalhou com ele no Fluminense e pode ser um trunfo do Vasco nessa situação aí envolvendo o jogador Lanzini. Então é um objetivo do Vasco sim ter um jogador desse naipe e Lanzini é o nome que o Vasco trabalha nesse momento. Mas como eu disse, não é um negócio fácil, não é um negócio que pode sair a qualquer momento, não. O Vasco depende muito da vontade do jogador, se o River Plate não vai aparecer, essa é a situação. Sendo bem claro com vocês sobre a situação do Lanzini. Beleza? Sobre as outras situações, o Vasco está no mercado sim, pude saber que o Vasco está sim procurando o volante, muita gente se procura. Alguns nomes que já passaram por aqui em especulações são sim analisados. Nomes como Guilherme, entre outros nomes aí, passam sim Cuejá, apesar de Cuejá ser muito difícil, eu não acho que o Vasco vai contratar o Cuejá. Se contratar, para mim seria uma surpresa, mas alguns nomes surgem sim nos bastidores. O Culini, já pude saber que bem pouco provável, não vai ter negócio, o jogador não está recuperado, mas o Vasco está sim buscando jogadores para essa posição, sim, e podemos sim também ter mais um atacante. Assim que a gente souber mais novas informações, a gente vai trazer aqui para vocês no Comenta Léo. Beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, valeu!